Nossa fé, nossas histórias. Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Que alegria a gente estar se encontrando aqui de novo, nesse momento importante da nossa história, para a gente abrir mais um programa que tem ido ao ar toda sexta-feira, aliás, sexta-feira sim, sexta-feira não, quinzenalmente, nas ondas da Rádio Catedral FM 106.7. Nós estamos aqui numa caminhada e eu quero convidar você a vir caminhar conosco, quero convidar você a vir participar conosco deste nosso programa, destas nossas histórias. O nosso programa, olha que nome lindo, Nossa Fé, Nossas Histórias. Eu sou Raymond, eu sou aqui quem vai mediar um debate, mediar uma conversa e com muita alegria estou aqui ao seu lado para a gente poder levar adiante mais esse programa que tem como objetivo estabelecer algo que está muito diminuído na sociedade brasileira, aliás, na sociedade mundial, tem que olhar o mundo todo, que é a dimensão do diálogo. Dialogar, conversar, colocar-se, saber que nós podemos ter a nossa opinião, mas nós podemos ouvir a opinião do outro, né? Então, quero dar boas-vindas para você nesse nosso momento aqui na Rádio Catedral 106.7. Aliás, quero aqui agradecer à Rádio Catedral, de modo particular ao Padre Omar, a toda a técnica, o pessoal que faz o nosso programa chegar ao ar. Eu vou deixar para você aqui também o número de WhatsApp, para você comunicar-se conosco, porque hoje nós vamos contar algumas histórias aqui, mas quem sabe você também não quer contar a sua história? Quem sabe você não quer vir um dia aqui contar para nós qual é a sua história de vida, como é que você liga essa sua história com a sua fé. Então, o WhatsApp é esse aí, olha, 21 96498 0394. Vou repetir, 21 96498 0394. Você é meu convidado especial para ir comigo nesta jornada. E quero aqui, nesse início do nosso programa, dizer para você o seguinte: agora a gente vai chamar um quadro que é sobre nossa fé, uma reflexão de espiritualidade, uma reflexão de nossa fé, de nosso compromisso com o Evangelho. E eu queria dizer para você que esta é uma reflexão que eu faço todo final de semana, todo domingo tem, e eu mando para as pessoas pelo WhatsApp. Se você também quiser receber a minha reflexão toda sexta-feira, que é a reflexão do domingo seguinte, manda um zap para mim, neste número que eu já te dei, e diga só assim, reflexão de domingo. Nós vamos entender que você quer receber e eu vou passar para você. Andar com fé. Nossa reflexão de hoje não podia ser diferente. É sobre as crianças, sobre os adolescentes. E eu vou buscar inspiração no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículos 13 e 14. Olha que coisa linda que está ali escrito nesse Evangelho. Estava lá uma multidão, Jesus conversando com muita gente, aquele povaréu todo, aí trouxeram as crianças para que Jesus pudesse impor as mãos sobre elas e abençoá-las. Estava muito confuso tudo, aí os discípulos começaram a tirar as crianças. Não, Jesus já está muito cansado e tal. E olha a palavra de Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quem não se fizer pequeno como elas, não poderá caminhar ao meu lado. A nossa reflexão de hoje está dizendo sobre isso. Como é importante a gente valorizar as nossas infâncias, como é importante a gente valorizar as nossas crianças. Quero lembrar aqui o Papa Francisco que dizia para nós, na Jornada da Juventude em 2013, quando veio aqui no Rio de Janeiro, disse assim, não se esqueçam, não descuidem das crianças. A criança, hoje bem cuidada, com seus direitos preservados, com sua vida respeitada, esta criança será o adulto que ajudará a transformar a nossa sociedade para ela ser uma sociedade menor. Portanto, cuidar das crianças é estar ao lado de Deus, cuidar das crianças é respeitar o mandamento que Jesus nos disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus.
Histórias de vida. A gente vai falar da dor da perda, e nós temos aqui uma companheira que vai conversar conosco, a perda de um filho para a violência, e também da esperança a partir da acolhida e de medidas de prevenção. Como é que a gente lida com a perda e como é que a gente tem trabalhado para proteger nossas crianças. Jovens brasileiros enfrentam desafios relacionados à vulnerabilidade social e à violência. De acordo com o Atlas da Violência de 2025, a morte violenta é a principal causa de óbito de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil. Estamos falando especialmente de jovens negros, que são os maiores impactados pela violência, inclusive a violência policial. Ela traz impactos negativos para toda a sociedade do ponto de vista do crescimento econômico, da redução no desenvolvimento educacional desses meninos e meninas, além da diminuição da participação no mercado de trabalho. E tem um impacto que não dá para medir, não é para ser medido, que é a dor das famílias que perdem seus filhos. Eu vou conversar nesse nosso programa de hoje, trazer uma história de vida. Essa mãe lutadora nos procurou e hoje está aqui a nosso convite para contar a sua história. Eu estou falando da Jo Martins, que está aqui conosco para falar um pouquinho da sua história. Imagino que cada hora que você fala da sua história, né, Jo, você deve ter aí um filme que passa na sua cabeça. Muito boa noite, Jo. Obrigado por sua presença. Boa noite. Boa noite, Raymond, né? Raymond. Raymond. Isso. Boa noite, Giovana. Boa noite. Então, boa noite, gente. Boa noite a todos que vai assistir, que está assistindo, né? O que acontece? Começando, né, me apresentando. Eu me chamo Josiane Martins, mais conhecida como Jo Martins e conhecida como Jo do quilômetro 32, né? Todo mundo me conhece por eu morar lá e fazer meu trabalho lá. Tenho uma militância, né? Fui mãe de 3 filhos, sou mãe de 3 filhos, sendo que 2 eu perdi para violência. Lá em 2018, eu perdi meu primeiro filho, Daniel Martins, aos 21 anos, mataram ele, foi assassinado lá mesmo no quilômetro 32, e foi onde eu unifiquei a minha luta, né, traçando um projeto para quê? De prevenção às mães que querem lutar de prevenção, a superação da dor de perder o seu filho. Na verdade, é um caminho entre o luto e a luta. Sim, Né? sim. Você fez do luto uma luta. É isso, Jo? Isso, é isso mesmo. Eu fui do luto à luta mesmo. Eu fui primeira vez que eu fui fazer uma caminhada lá na Dutra, foi das mães da rede de mães familiares vítimas de violência do Estado, que foi no dia 31 de março daquele ano de 2019, que foi a luta da chacina da Baixada. Me convidaram e assim foi o maior ato de superação minha, foi ter caminhado assim muito ali na Dutra com as mães, e aonde eu pensei assim, agora eu vou avante. E nisso aí eu criei o coletivo Filho nos Braços do Pai. O coletivo foi fundado dia 18 de outubro de 2018. Fala para nós, Jo, por favor, Filhos nos Braços do Pai. Né? Que inspiração é essa para você dar esse nome à sua luta? Veio de Deus mesmo, porque eu estava tão desolada naquela tarde do dia 18, né? E pensando o que era que eu ia fazer sem o meu filho, sem meu primeiro filho. E assim, meu filho era tudo assim para mim, né? E naquele dia, quando eu sentei naquela varanda chorando muito, querendo desistir da vida, eu pensei e falei com Deus que eu queria algo que me inspirasse e incentivasse e inspirasse outras pessoas através daquela dor que eu estava sentindo. E na hora veio na minha cabeça assim, filho nos braços do pai. Eu falei, pronto. Meu filho está nos braços do pai. Exatamente. Eu falei, então, a partir de hoje, vai ser criado um coletivo, já vou formar o grupo, porque eu já tinha as mães
eu vou formar um grupo, na época era 50 mães, aí eu formei o grupo, já fui botando elas e fui falando: "Olha, a partir de hoje nós somos um projeto assim, assim, e nós vamos cuidar de vocês. Vocês cuidam de mim, eu cuido de vocês". E daí por diante a gente foi tocando, né, aí veio a gravação do filme Na e verdade, Jô, só para te cortar um pouquinho, essa rede de solidariedade faz a gente viver, não sem a dor da perda, que ela continua, imagino, sim, mas assim, ressignificando a vida, né? Dando um sim, novo sentido à vida. Agora, tendo essa consciência de que o nosso filho, que não está mais nos nossos braços, está nos braços do pai. sim. Mas nós que perdemos os nossos filhos, nos abraçamos para nos fortalecer. Exatamente, e foi isso aí que deu continuidade, e foi crescendo, crescendo, porque uma mãe foi falando para outra, e as mães começaram, a gente fez a arte-terapia, que foi na gravação do filme, e assim, naquele momento ali, eu me vi que estava crescendo. Eu falei: "Agora eu estou crescendo, e vamos lutar para a prevenção de não ter mais tantas mortes e tanto desaparecimento aqui na Baixada, aqui no quilômetro 32", e por aí eu dei continuidade, né, um dia de cada vez, eu sempre falo, é um dia de cada vez. Quando foi agora em 2022, eu vim passar pela mesma coisa da perda do segundo filho, Meu né, Deus. que foi o David Lima. Inclusive a gente está até numa campanha de arrecadação de um Pix solidário para fazer exumação, que é uma coisa muito difícil, porque Uhum. as políticas públicas não existem para certas coisas, né, tipo uma isenção para a gente fazer esse procedimento, porque é uma dor muito grande para uma mãe ter que passar por isso, Até né. porque não pode, como é um filho Não assassinado, pode né, Jô, queimar. não pode ser cremado, Não. né, precisa de ter a possibilidade de novas perícias, novas provas, não é Sim, isso? E sempre uma isso. dor É, remoída, né, revivida. exatamente, exatamente. E a gente vai, mas eu louvo muito a Deus, sabe, pela minha fé mesmo, porque eu acho que se não fosse a minha fé eu não estaria de pé, porque quando eu vejo mulheres piores do que eu, que são mães que tiveram os filhos desaparecidos, filhos que eu vi nascer e crescer, desaparecido e assim, tipo, sumiu no mundo, sumiu. E tem uma coisa, né, a gente chamou você aqui, porque o nosso programa chama-se Nossa Fé, Nossas Histórias. Está ligada a sua fé com a sua história de vida, que é uma história de vida que precisa ser contada. Na verdade, esse filme que você está falando chama-se Desova, né? Sim. É um filme do qual você participa também, não é isso? Isso, eu sou a principal, né, eu e a Maiara, uma prima de um desaparecido, e eu sou a principal personagem, né, que fala sobre, a Baixada Fluminense, sobre o desaparecimento forçado. O professor Zé Cláudio, que é o meu parceiro da Rural também, está junto com nós, e Maravilhoso, Zé Cláudio. foi uma pesquisa que nós estava trabalhando em cima dessa pesquisa, que eu não esperava virar um filme. E virou um filme que ganhou um prêmio logo de lançamento lá na Argentina. Um Cine Político, ele ganhou em primeiro lugar concorrendo com 12 países. Depois, ele teve um lançamento aqui e disparou. E em março, agora desse ano, a gente foi numa turnê na Europa, na Alemanha, né. E fomos em várias cidades apresentando o filme e falando sobre o tema do desaparecimento forçado, porque eu acho que é muito mais difícil, Raymond, a gente, lidar com a perda de enterrar um filho. É difícil? É difícil, mas a perda de ter o filho desaparecido, arrancado de seus braços, sem ter vive no será. É muito mais difícil do que uma mãe que dá um ponto final à sua história, que é a história do seu filho, que você sabe que está ali, né. Então isso, eu vejo a dor do luto é muito grande, eu choro todos os dias, mas tem pessoas, tem mulheres pior do que eu. Eu já perdi várias mães no decorrer de 2018 para cá. E tem um grupo de mães grande, não é, que Tem um hoje grupo se reúne com vocês, não é? Tem um grupo de mães meu, né, que de lá do quilômetro 32, que são 149 Que mães, maravilha. e a gente se apoia. Que maravilha que vocês se encontram, não que É, maravilha que existam, né? que Porque a a gente gente queria que não é. tivesse nenhuma violência contra os seus filhos, Sim, claro. sim. E lá a gente lá no espaço, né, do coletivo, é onde eu faço o acolhimento. A gente tem uma psicóloga
que é a Sônia Ambrosino, muito boa psicóloga, que atende essas mães. Temos um assistente social também que dá a entrada no BPC Loas, que é a Priscila Barros, dessas mães quando tem direito. Temos também um psiquiatra que é da Camói, o doutor Rafael Rangel, que ele está para vir somar conosco, atendendo lá dentro do coletivo. Porque tudo Maravilha. faz parte do acolhimento, não só da mãe, mas dos filhos, que vêm os netos, os filhos que Muito bom. ficaram. Maravilha. Jô, a gente vai continuar nossa conversa. Você continua aí conosco. Você que Obrigada. está acompanhando aqui a história da Jô, você que está acompanhando aqui pelas ondas da Rádio Catedral FM, no nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias, você quer comentar sobre essa conversa da Jô? Manda um zap para a gente. O nosso zap é 21 96498 0394. A gente vai ter o maior prazer de ouvir o seu comentário, de ver seu comentário e também de te responder. A gente vai voltar daqui a pouquinho e daqui a pouquinho, Jô, vou trazer mais uma companheira também de muita luta para a gente conversar, tá bom? Muito bom. Fica aí, a gente volta já já. Nossa fé, nossas histórias. Nós estamos de volta aqui com o nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias. Quero lembrar que a cada 15 dias teremos sempre uma nova conversa, uma nova história com convidadas e convidados distintos, abordando temas que dizem respeito à vida de todos nós, a minha vida, a sua vida, a vida da gente. Jô Martins trouxe aqui para nós a sua história de vida e de resiliência, que transformou o seu luto em luta na conversa do dia. Conversa do dia. Hoje convidamos então uma pessoa que trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e vai trazer também uma perspectiva de esperança. Embora a Jô já tenha trazido também uma perspectiva de muita esperança, que a esperança ela brota da luta, né? A esperança é uma semente. Aliás, uma das virtudes, né, do Evangelho, que a gente pode chamar e deve chamar de virtudes da teologia ou virtudes teologais, uma delas é a esperança. E a esperança não morre, a esperança é viva. Então eu quero aqui chamar para a nossa conversa a querida Giovana. Giovana, ela é coordenadora da Pastoral do Menor aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro e é uma amiga querida. Giovana, muito boa noite, querida. Boa noite, muito obrigada, Raimon, pelo convite, né? Agradeço demais por estar aqui, por conhecer a Jô Martins e falar um pouco, né, da Pastoral do Menor. A Pastoral do Menor é uma pastoral social que tem 40 anos de existência, esse ano completa 41 anos de existência e traz essa bandeira de esperança para crianças e adolescentes. Tem como missão atender a criança e o adolescente violado nos seus direitos fundamentais, empobrecidos e que dialoga com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobretudo, né, aqueles que estão violados, né, na dimensão da pobreza, na dimensão da violência. Então, nós temos 8 programas que trazem para a cidade do Rio de Janeiro, que é onde Dom Urani tem a sua missão, onde essas crianças e adolescentes, a partir de 8 anos de idade, estão nas áreas favelizadas do Rio de Janeiro. Então, esses programas, eles estão atendendo a 286 favelas. Nós temos 130... Essas favelas 286, todas foram visitadas no ano 2024, é isso? Sim. E continuam ainda o processo de visitas? Nós temos as lideranças sociais, os agentes da pastoral. Não só visitas, trabalho fincado dentro das favelas, que legal. Então, são 130 lideranças sociais, né, que são os agentes da pastoral, que atuam nessas 286 favelas. Com formação, né? Formação continuada, com apoio, né, muitos apoios de formação continuada, para que essas crianças e adolescentes sejam olhados na sua plenitude, com as suas famílias. E aí esses programas visam esse olhar da proteção integral,
né, na sua maioria dos programas, são visando, né, a escolarização, né, e aí eu vou pegar como exemplo o projeto, o programa Pleitear, que com as Forças Armadas, nós temos 17 organizações militares que recebem os adolescentes. Temos duas, né, o Toneleiro e o Ciampa, que são limítrofe ali com o quilômetro 32, que recebemos muitos adolescentes lá de Nova Iguaçu, né, e que atendem ali alguns adolescentes, né, do município vizinho, e que fazem atividades de esporte, tem alimentação, tem reforço escolar, no contraturno escolar, e também visando a preparação para concursos e o sonho de cada adolescente. Ações com famílias, ações, né, também de a parte cultural. Então, é uma bandeira de esperança para as famílias, para as crianças e adolescentes, seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, enquanto aporte, arcabouço, né, teórico. E é sempre bom falar, as pessoas falam assim, Giovana, mas como Pastoral do Menor, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar que é criança e adolescente? Como é que vocês ainda têm essa terminologia? Muito bom você falar isso, porque muita gente fala mesmo, né, Giovana? Pois é, e muita gente critica. Mas, bom que você fala sobre isso, ótimo. Pois é, e aí a gente sempre tem que falar que nós estamos seguindo a terminologia da igreja. Né? A CNBB mantém ainda a terminologia menor, que está se referindo ao Evangelho. O menor está se referindo lá à passagem bíblica, à passagem de Jesus. Então, Mateus 19, que hoje eu falei aqui na nossa reflexão. É isso. Então, trabalhamos com crianças e adolescentes, mas nós estamos trabalhando com o Estatuto da Criança e do Adolescente, seguindo as premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas somos um projeto da Igreja Católica, né, trabalhando com todos. Não temos essa limitação do credo religioso. E aí, um outro programa específico que trabalhamos com os adolescentes que estão em privação de liberdade. E também é muito especial, né, que o Padre Roberto, o Padre Charles, a comissão específica de assistência religiosa aos adolescentes que estão em privação de liberdade. É um programa muito especial que é levar essa esperança nas unidades do DEGASE. E ali nós temos muitos meninos também da Baixada Fluminense que estão lá nessas 6 unidades, né, do DEGASE, que são acompanhadas pela Pastoral do Menor, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e que muitos conseguem ver outros caminhos e outras possibilidades, né, de caminhar diferente. Então, nós acreditamos na juventude, acreditamos na criança e no adolescente, e que eles têm um futuro melhor. E é claro que a gente conta, né, com o nosso deputado federal, Raymond, em muitos momentos dessa caminhada. Estamos sempre muito juntos. É verdade. E é muito bom, viu, Giovana e Jô, que nós estejamos aqui batendo esse papo com os ouvintes da Catedral, mas também que nos acompanham pelo YouTube, porque hoje em dia, né, a gente tem a rádio Catedral que chega para as pessoas o som, o áudio, mas chega também o vídeo. Né? Então, pelo YouTube podem nos acompanhar também, e é muito bom a gente estar falando sobre isso, sobre essas experiências que a gente tem, porque nós estamos falando de luto, luta e perspectivas, luto, lutas e esperanças. E aí o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou esse ano o programa Crescer em Paz, uma estratégia para proteger crianças e adolescentes e para fortalecer também ações de prevenção e de enfrentamento à violência. Jô Martins e Giovana, como vocês veem o papel das políticas públicas para crianças, adolescentes e jovens? Como é que você vê, Jô, para nós, a importância da política para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes no nosso país? Eu acho fundamental ter essa política pública voltada para esse público, né? Os adolescentes. Eu faço parte de um grupo, né, do Fórum de Família do DEGASE. Eu acompanho esses jovens, esses adolescentes, que muitas das vezes é por falta de políticas públicas que eles estão ali, cumprindo aquelas medidas, porque às vezes é muita vulnerabilidade
que leva aquela criança para ali sem expectativa. Por quê? Eu vou citar um exemplo bem pessoal meu. Se existisse mais política pública para dar um curso, dar um emprego, um jovem aprendiz para esse jovem, para esses adolescentes, muitos deles não estariam mortos. Porque eu tiro meu exemplo como mãe, né, como mãe, que eu fui uma vez pedir dentro de um CRAS emprego para meus filhos e eu tive a porta na cara. E quando eu chego dentro do lugar onde exerce os direitos de todos, né, que é a garantia de direito, que é um CRAS, eu fui trabalhar e eu vi que os direitos dos meus filhos estavam ali dentro de uma gaveta. Então, eu acho que políticas públicas para esse jovem é fundamental, para essas crianças principalmente, porque a mortalidade infantil e os abusos infantil hoje em dia bem grande mesmo, cresceu muito. Então, a gente tem que trabalhar com a prevenção, né? Buscando garantia de direito para esse público jovem, essas crianças, Tem né? uma coisa, Jô, que eu quero lembrar aqui, até você começou a falar aí, eu peguei logo meu telefone aqui para procurar um artigo de uma lei, que é a lei mais importante que tem no Brasil, que é a Constituição de 1988. Essa é a lei mãe, né? É ela Sim, que diz para nós como é que, como é que as coisas devem acontecer. E a partir da sua fala, fico pensando assim, se de fato esse artigo aqui tivesse sido levado em consideração, e todo mundo tivesse assumido a sua responsabilidade, muitos não, os jovens que foram assassinados não teriam sido assassinados, né? O exatamente. artigo 227 da Constituição, olha o que ele diz. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então não é papel apenas da mãe e do pai cuidar de uma criança. É papel do pai e da mãe, é papel da sociedade toda e é papel do Estado brasileiro. Então nós não podemos ter um Estado que chega apenas com a repressão nas comunidades. Tem que chegar com política pública, né? Tem um provérbio africano, Giovana, aí passo para você comentar também isso que a Jo acaba de falar, sobre a questão das políticas públicas. Tem um provérbio africano que diz assim, para se educar uma criança, precisamos de toda uma aldeia. Ninguém pode ficar de fora. Né? Eu queria que você comentasse a questão da política pública, Giovana, a importância dela para os direitos de criança e adolescente. Sim, e aí, Raymond, eu estou como está em voga, né, a questão da judicialização. Às vezes, para a gente fazer valer direitos de criança e adolescente, a gente tem que estar o tempo todo, a gente não pode dormir um minuto. Sobretudo, a questão da profissionalização, a lei da aprendizagem. Né? O que está dito, que é direito, que todos nós temos que lutar por esses direitos, que todos nós temos essa responsabilização. Na semana passada, a gente estava aí com um projeto de lei reduzindo a cota de aprendizes. Olha só. Então, isso quer dizer que a juventude, que as empresas estão lutando para que não haja um número de aprendizes, né, nessa iniciação profissional. E aí toda a sociedade lutando para que haja menos aprendizes nas empresas. E nós lutando para que esses aprendizes tenham o direito dessa iniciação. Claro. Então, o tempo todo nós estamos lutando para que haja que nós tenhamos oportunidade, para que esses jovens tenham oportunidade, para que não haja criminalização da juventude, para que não haja criminalização da pobreza, para que essa juventude tenha direito. Então, eu costumo falar com a minha equipe, a gente não pode fechar os olhos em nenhum momento por esses direitos. Então, as políticas públicas existem, mas o tempo todo elas estão sendo violadas. O tempo todo a gente tem que falar para que essa juventude, para que esses adolescentes, para que essas crianças
não sejam violados nos seus direitos fundamentais, que estão no Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, que está na Constituição Federal. Então, nós estamos num momento muito tênue, muito frágil, né, de uma sociedade que não percebe essa proteção integral de crianças e adolescentes. Nós precisamos de resgatar algumas expressões políticas, né? Como Darcy Ribeiro, que falava sobre a importância da educação para que nossos filhos pudessem ter os seus caminhos assegurados. A gente tem que falar de Leonel Brizola, que dizia o tempo todo que é preciso dar uma educação integral, né? Ele criou aqui no Rio de Janeiro o CIEPS. É preciso ter o entendimento também de que o recurso que se gasta na educação e na promoção dos direitos de criança e adolescente não são gastos, são investimentos. É preciso a gente também entender que quando se fala de jovem aprendiz, os meninos às vezes dizem para nós, eu estou procurando emprego, mas chego lá e eles me perguntam, qual a sua experiência? Aí eu digo, eu não tenho. Como é que eu posso ter experiência se ninguém me dá uma oportunidade? Né? Então, acho que é um pouco isso, né? Então, eu acho que a gente falou aqui agora sobre a questão da prevenção à violência, porque você previne a violência quando você dá a oportunidade, quando você discute e elabora os direitos de crianças e adolescentes de maneira integral, né? Quando você não negligencia. Você citou aí o ECA, né? O nosso Estatuto da Criança e Adolescente, fez agora 35 anos, em junho. O artigo 5º do ECA diz que é a responsabilidade de a gente proteger todos os direitos da criança e do adolescente. A gente não pode perder de vista isso. Giovana e Jô contaram para nós, aliás, a Jô contou para nós, que o coletivo acolhe as familiares que perderam seus filhos, seus jovens. A Pastoral do Menor, Giovana, também realiza algum trabalho junto aos familiares e às crianças e adolescentes. Você acabou de falar aí, a inserção nas comunidades, a inserção nas periferias, etc. Né? Eu vou aproveitar também para pedir a vocês para falarem um pouquinho o que isso envolve a vida de vocês pessoal. Isso é um trabalho que você faz de segunda a sexta numa escala de 5x2 ou é algo que entrou na sua vida e que não dá para sair mais? Queria que vocês falassem um pouquinho. Que sonho é esse? Eu ia dizer que cachaça é essa, mas eu estou aqui na Rádio Catedral, mas agora eu já falei, né? Isso que vício é esse? No bom sentido da palavra, é claro, né? Que vocês têm, que tocam adiante a essa luta tão bonita que vocês fazem. Eu começo com a Giovana. Sim, eu trabalho há 25 anos na Pastoral do Menor, né, enquanto assistente social. E é claro que não dá para separar a Giovana mulher da Giovana profissional. Né? É muito gratificante ver os resultados e muitas das vezes não tem, né, as 30 horas do assistente social. É sábado, é domingo e ver assim, sábado eu estava lá no Toneleiro, 1 ano de projeto, 1 ano e estar com as famílias, ver os resultados. Então, assim, é uma bandeira de esperança, é um compromisso ético-político e, para mim, é muito gratificante, né, trabalhar esses anos todos numa instituição que me permite ver resultados, ver o resultado do meu trabalho, mas, sobretudo, ver o resultado na sociedade, ver o resultado, né, que o serviço social é possível fazer nessa instituição. E mesmo que não veja o resultado em si, sabe que a semente está colocada na terra, não é? Uhum. Isso é bonito, brota, vai brotar, sim, né? A semente, uma semente, ela tem dentro de si todas as potências, né? Uma semente de uma árvore, dentro da semente tem ali a raiz, tem o caule, tem o galho, tem a folha, tem a flor, tem o fruto dentro de uma semente. Então, mesmo que a gente não veja, que às vezes não vê, né, às vezes um dos nossos garotos, por mais que a gente ajude, ele acaba, né, tendo um outro caminho, mas a gente sabe que uma hora essa semente vai brotar. Eu acho isso. Não é? E assim, só para exemplificar, um jovem passou para aspirante na escola naval. E aí é muito difícil passar nesse concurso, que só a elite passa, geralmente.
E aí ele deu uma entrevista, ele foi num dos quartéis para falar dessa experiência. E aí ele falou, olha, eu muito pobre, a pastoral teve que fazer o meu enxoval. Olha, E hoje eu estou aqui como, né, eu estou aqui num outro status. que legal. Então, vim da paróquia tal, então é uma ascensão profissional, mas ele veio de um espaço, de uma condição muito pobre. E ele escutou lá em um dos quartéis, olha, para você mudar de vida, você tem que estudar, mas você também tem que ter valores. E esse valor vem da família, vem do encontro, vem do estar, do acreditar nesse amor, né, Muito nessa bom. transformação. Muito legal. Jô, e aí? Como é que é isso aí? Como é que isso envolve a sua vida? Totalmente, né? Porque eu não tenho vida própria. Às vezes eu tenho sábado, domingo, eu tenho que fazer recolhimento a qualquer hora, a qualquer momento, à noite. Eu não tenho vida própria. E assim, eu escolhi esse caminho. Eu não foi assim uma coisa que eu fosse fazer. Foi uma escolha minha. Quando eu escolhi cuidar, quando eu escolhi acolher, eu falei que eu não tinha hora, não tinha dia, que o céu era meu limite. E é isso que eu acho, né? Que meu esposo fala assim: será que eu ainda tenho esposo? Eu digo: tem. Tem. Detalhe, ele era muito por fora assim de fazer o social. Quem sempre fazia o social era eu, né? Mas agora ele está mais envolvido do que eu, Tá porque quando vendo? eu não vou, ele vai. Então, assim, a gente não tem vida própria, né? Pode ser a hora que for, o dia que for. Meu telefone, então, não para. Meu telefone, ele tá, às vezes ele desliga sozinho de tanta mensagem que chega, porque à noite é a hora que mais tem os acontecido, né? Claro. Que tem os mais acontecido coisas e quando é de manhã eu já acordo com o telefone na mão, então eu não tenho vida, porque eu, em vez de acordar e tomar café, né? Não, eu Já vai vou resolver os problemas. resolver os problemas, já sai da cama com os problemas todos já para resolver. E Muito bom. assim, eu faço por amor mesmo, eu gosto, Muito bom. sabe? Eu gosto porque quando eu estou ajudando, eu me sinto ajudada. Às vezes, por mais difícil e por mais desafiador aquele caso, aquele problema que chega nas minhas mãos para resolver, para mim é como se eu estivesse me ajudando. Então, assim, é por amor mesmo. E eu acho que eu vou morrer assim, sabe? Que Porque eu legal. fui para o norte agora, esse mês passado, e chegando lá no norte, eu falei assim: eu vou de férias. Eu estou doente, estou com a diabetes alta, então eu vou para minha mãe e vou ficar de férias. Que nada, É ruim, hein? cheguei lá no norte, tinha assassinato também, eu fui acolher. Foi Eu falei: como envolver isso. pode isso, gente? Tá no sangue mesmo. Você chega, você vai fazer a partir daquele momento que você se prontifica a ser uma voluntária do amor, que eu falo que a gente somos voluntários do amor, É isso mesmo. né? É isso A mesmo. gente não tem hora, não tem dia. Até porque nossos filhos estão no braço do pai. Eu Não é creio isso? nisso, Lindo, lindo. eu entreguei, né? Amei, viu? Amei isso, né, Giovana? Muito Amei. legal. Pessoal, a gente está conversando aqui com a Jo Martins, do coletivo Filhos nos Braços do Pai, e com a Giovana Silva, coordenadora da Pastoral do Menor. A gente vai dar uma paradinha, mas a gente volta já já. Fica aí com a gente. Nossa fé, nossas histórias. Estamos de volta com o nosso encontro, com nossa conversa, aqui no nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias. Eu quero lembrar para você que tem um WhatsApp, hein? O WhatsApp é 21 96498 0394. Você pode mandar mensagem para nós e talvez até você tenha uma... Talvez não, com certeza, porque todo mundo tem uma história. Você tem uma história para contar para a gente, depois manda um recadinho: Raimon, eu queria contar minha história, que a gente vai selecionar aí as pessoas para virem aqui contar suas histórias, que são sempre histórias que nos engrandecem, né? Quanta história bonita que tem por aí, eu sou um fã dessas histórias. Aliás, uma coisa que eu gosto de fazer é escutar, sabe? Escuto pra caramba, isso é muito bom, me ajuda muito. Jô, ao longo deste tempo, desde a criação do coletivo, você percebe alguma diferença na vida das mães? Claro, né? Muita diferença? Sim, Vocês começaram com quantas pessoas? começamos com 50. Acho que começou com Né? você na varanda, não foi? Começou comigo, Na sozinho. varanda, Na na varanda da varanda. minha casa. É.
Que eu sento naquele mesmo lugar e fico pensando, como é que é que eu fiz da minha vida? Aí depois chegaram umas 50, 50 mães. hoje já tem umas 80? Já tem 149, 149, eu sei, eu vi aqui, 149 mães. Muito bom. Mas tem umas mães que faz parte do coletivo, mas que não está somada desses 149, porque tem mães que ela não quer mexer, ela quer ficar destacada, mas está sempre debaixo da minha visão. E apoio? Você recebe algum apoio, mensagem de solidariedade, pessoal se apresenta para ajudar, recebem críticas, como é que é isso? Então, um apoio que eu recebo é do padre Joãozinho, que está na Bélgica, né? Ele sempre está me apoiando lá no coletivo. A secretária de assistência, minha parceira. E assim, eu faço terapia 2 vezes na semana. Eu tenho a terapia online, que me acompanha desde a primeira morte do Daniel e continua até hoje, que é a doutora Márcia. Não conheço pessoalmente, eu fui indicada. Doutora Márcia, um beijo para a senhora, viu? Muito obrigado pela sua solidariedade. Fui indicada a ela, né, a ter os cuidados dela, e isso a gente já se vai 7 anos que a gente estamos juntas. Que bacana. Online. Ela me atende, faz questão de atender 1h30 toda semana. E tem a Sônia, a doutora Sônia Ambrosino, né, que atende as mães. Então, ela tem... A história dela é maravilhosa. Tem uma causa, né, doutora Sônia? Uma causa. Gostaria muito que um dia ela viesse aqui contar como é o acolhimento com essas mães. Você está autorizada a convidar ela? Está convidada, doutora Sônia. Vou convidá-la, porque eu fui apresentar, foi o lançamento do Desova, lá no Sesc Nova Iguaçu, e eu sempre pedindo uma psicóloga, porque eu tinha a minha, mas eu pedia para as mães. E ninguém queria, né, dar apoio, porque é uma causa que ninguém quer mexer, é o luto. Ninguém quer lidar com luto. Aí ela chegou e falou assim, depois do filme, ela veio na minha direção de braço aberto, assim, ô Jô, eu posso cuidar de vocês? Eu digo, já venha, vamos embora. Venha, seja bem-vindo, braços abertos. Está 3 anos já com a gente, legal. Graças a Deus. Que bacana. Giovana, a Pastoral do Menor, com seus 41 anos quase, faz agora, né, 41 anos, tem uma visibilidade que faça diferença no apoio e no envolvimento das pessoas. O que esse trabalho tem representado para crianças e adolescentes, para as assistentes sociais da Arquidiocese, para quem eu quero mandar um abraço, são tão queridas, não é? Tão comprometidas. Um abraço para todas as assistentes sociais. Tem alguns homens também, se incluam aí nesse, né? Tem feito diferença na vida desse povo todo? Na verdade, nós somos uma pastoral dentre tantas pastorais, né, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente contribui nesse cenário, né, nesse nicho de crianças e adolescentes, e é claro, né, contribuindo com o Vicariato Episcopal para a Caridade Social, com o próprio... Mandar um abraço para o Padre Manangão, querido amigo, para a Tânia, para aquela turma lá, né? E também, dentro da própria Pastoral do Menor, a gente tem o nosso coordenador, que é o Dr. Siqueira, um desembargador, tem todo o conselho da Pastoral do Menor, dentre os conselheiros, a Maria Cristina Sá. Então, assim, outra querida, só tem gente querida. Né? Então, assim, eu acho que muitas pessoas dando o seu melhor para que a Pastoral do Menor possa contribuir efetivamente na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, eu acho que a gente está fazendo, nesses anos todos, um grande esforço para fazer a diferença nesse cenário na sociedade. Muito bom. Jô, nosso programa está chegando no final. Eu queria uma palavrinha de esperança, uma palavrinha de ânimo para o nosso povo. Esse programa tem que fazer isso. Todo mundo tem que sair daqui para cima para dizer assim, olha, nós temos muita coisa bonita para fazer e para celebrar. Então, deputado, Raimon, né? Raimon, tá tudo certo. O que acontece, eu quero deixar uma palavra de empatia, resiliência para mais pessoas ter uma esperança de viver dias melhores, né? Porque nós estamos vivendo dias muito difíceis e que a gente não foque no problema, mas sim na esperança que amanhã vai ser um dia estrelado, né? Como eu sempre falo. E que a gente seja inspiração
para outras pessoas não ver elas lá embaixo, sempre estendendo a mão de apoio e levantando e abraçando, porque o abraço ele cura. E eu adoro abraçar, né, gente? Então, que deixo um abraço para todos vocês Muito obrigado. e inspiração para a gente passar para outras pessoas a segurança de que elas não estão sozinhas, Muito né? bom. Que a gente somos um fênix que renasce todo dia das cinzas. É isso que eu deixo de inspiração para todos os ouvintes e que já de antemão já quero agradecer, né, o Rimon. Quero agradecer a todas as pessoas, todos os ouvintes, todas as pessoas envolvidas nesse projeto, nesse trabalho, e dizer que eu estou citada lá no quilômetro 32 e acolhendo essas mulheres. Se você souber de uma mulher, de um jovem, de uma criança que esteja precisando de acolhimento, de luto, eu estou pronta a abraçar, acolher e a gente fazer um trabalho de prevenção. Muito bom. Giovana, uma palavra de esperança. Eu gosto da palavra de Paulo Freire, que é o esperançar, né? Que é a esperança com uma ação. Né? Eu acho que aqui cada um faz o seu pedacinho, né? Então que a gente possa cada um fazer o seu melhor, né? E transformar o mundo, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, né? Então muito obrigada por tudo. Nós é que agradecemos, agradecer a Jo e agradecer a Giovana. Obrigada. Dizer para vocês duas que a vida de vocês é linda porque vocês têm uma causa. Obrigada. E quem tem Obrigada. causa, segue, né? Eu quero me dirigir a você agora, dizendo que se você quiser receber a nossa reflexão semanal, manda um WhatsApp para nós, para o número 21 96498 0394. Nós vamos mandar para o seu WhatsApp a nossa reflexão que a gente faz toda semana referente ao domingo. Você diz assim, reflexão de domingo. Coloca isso no WhatsApp, só essa mensagem. A gente vai entender. Eu quero agradecer a cada um e a cada uma de vocês, agradecer a técnica, o pessoal que nos acompanha aqui na produção desse programa e quero convidá-lo a fazer uma oração, a mais bonita que há, dentre outras, claro. Mas quero fazer essa que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Momento de oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Amém. Nossa fé, nossas histórias.